aí, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E neste vídeo de hoje eu vou trazer um compilado de histórias com várias biografias. Vamos falar sobre o Alexandre I, que teve um reinado relâmpago. Também temos a história do Constantino Ducas, que foi considerado um usurpador. E também vamos falar aqui sobre a regência do Nicolau o Místico, que voltou com tudo para o Império Bizantino. Mas antes de eu contar essa história para vocês, que vai ter muita confusão, vai ter realmente brigas pesadas e coisas bizarras que acontecerão neste vídeo. No vídeo não, mas na história que eu vou contar aqui para vocês. Espero que no vídeo dê tudo certo. Então vale a pena ficar até o final. Então vocês já sabem como é o esquema, dá um tapote no like, compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, caíram aqui de paraquedas nesse vídeo, não estou entendendo nada, que eu trago a história do Império Bizantino com todos os imperadores e usurpadores, assim como eu fiz também na saga romana. Por isso eu recomendo que você vá até o início da saga para poder entender melhor a história, já que os vídeos são todos interligados. Ou se você preferir, você pode assistir a qualquer um dos vídeos que estão aqui na videoteca do Zelota, com muito assunto de antiguidade, várias civilizações do Ocidente, Oriente, África e Ásia, enfim, tem muita coisa aqui no canal. E me sigam no Instagram, @zelota, onde eu trago muitas coisas lá no canal, com umas enquetes, vocês ficam sabendo das novidades do canal, e tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos daqui do canal. Então é um plus mais para vocês. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais das metas inscritos e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Então vamos lá, que tem muita coisa para contar. Bom, vou começar com a história do Alexandre I, que reinou de 912 a 913. Bom, mais precisamente a partir do dia 11 de maio de 912, que é quando ele é coroado como o imperador, ele na verdade ficaria como regente do Constantino, ele assume após o falecimento do Leão VI, e ele vai ficar até o dia 13 de junho de 913. Ele nasceu no dia 23 de novembro de 870. Ele era filho do Basílio I e da Eudóxia Ingerina. Esse era filho legítimo mesmo, né? Já que ele nasceu após já o falecimento do Miguel III. Então, o Leão VI e o Estevão eram filhos do Miguel com Eudóxia Ingerina. E aí ele foi coroado como co-imperador pelo Basílio I em 879, quando ainda era criança. E após o falecimento do Leão VI, ele assume como regente do Constantino VII, aliás, que ainda era uma criança, ele era um bebê ainda nessa época. Bom, existia uma versão a Zoe assumir como imperatriz regente, exatamente pelo que aconteceu com a Irene de Atenas e outras imperatrizes que vieram depois, e que algumas acabaram tendo algumas atitudes parecidas. E aí o Alexandre, quando ele assumiu, ele resolveu mudar geral, né? Ele colocou primeiramente nas moedas que foram cunhadas com a sua imagem o título de Autocrator, que era um título grego que significava aquele que governa sozinho, depois de 33 anos como co-imperador. Agora vamos ver como é que foi o reinado do Alexandre. Ele que, assim que assumiu, ele dispensou todos aqueles que haviam sido nomeados pelo Leão VI. E nesse pacote das dispensas estavam o almirante Imérios, era aquele importante almirante que participou da batalha no Mar Egeu para tentar recuperar a ilha de Creta que os árabes haviam tomado, assim também como o patriarca Eutímio, que havia assumido no lugar do Nicolau Místico, que se negou a fazer o quarto casamento do Alexandre, do Leão VI, e também a imperatriz Zoe Carbonopsina foi trancada em um convento. Então ele veio para tomar tudo. E para o lugar do Eutímio, ele fez o que? Ele chamou de volta o Nicolau Místico, que estava exilado depois das
acusações do Leão VI, toda aquela jogada que o Leão VI fez para se livrar do Nicolau, o místico, e poder se casar pela quarta vez. Bom, e durante esse breve reinado do Alexandre aconteceram situações bem complicadas. A primeira delas foi que ele sofreu um ataque do califa abássida Al-Muqtadir no Oriente, e ele também acabou entrando em guerra contra os búlgaros ao não fazer aquele pagamento do tributo anual que havia sido feito o acordo entre o Leão VI e o rei búlgaro Simeão I, e aí começou a briga entre os dois impérios novamente. Só que aí o Alexandre ele não passou muito tempo, como eu já disse, como imperador, e ele acabou vindo a falecer devido a uma exaustão após uma partida de polo no dia 6 de junho de 913. Uma coisa curiosa aqui é que o esporte, o polo, foi criado pelos iranianos, que já tem um histórico aí nas suas civilizações antigas de serem especialistas como cavaleiros, como a gente viu aí nos vídeos dos citas e dos sármatas. E existiu uma profecia que pode ter sido feita pelo Leão VI Sábio de que o Alexandre ele reinaria por apenas 13 meses, e foi assim o que aconteceu. Bom, Alexandre ele não era bem visto pelos historiadores, Eles relatavam Alexandre como preguiçoso, lascívio, bêbado e maligno. Existia uma história de que ele pretendia castrar o Constantino VII para excluí-lo da sucessão. Uma outra coisa também a respeito dele é que dizem que ele fazia sacrifícios pagãos para uma estátua de ouro de um javali, todo em ouro, e ficava no hipódromo de Constantinopla. E ele fazia esses sacrifícios pagãos em busca da esperança de se curar de uma disfunção erétil. Bom, enfim, e aí no lugar dele vai assumir como regente um grupo de 7 homens que foram escolhidos, e entre esses homens que foram escolhidos estava justamente o Nicolau Místico, que vai acabar se tornando o mais influente desses grupos, nesse conselho de 7 regentes que governariam ali com a Zoe Carbonopsina, que foi libertada. Bom, mas antes do Nicolau Místico se tornar regente, houve uma outra situação que foi a usurpação do Constantino Ducas em 913. Que nesta parte do vídeo aqui, neste momento, eu vou explicar para vocês, contar uma história que vai deixar tudo amarrado com o que foi comentado no vídeo passado a respeito justamente do que levou à queda do Nicolau Místico. Bom, que foi aquela ligação com Andrônico Ducas. Então vou contar a história do Andrônico Ducas, que vai levar até esse momento do Constantino chegar até o trono, que vai se tornar imperador por apenas algumas horas, Mas enfim, vamos lá. Bom, o Constantino Ducas era filho do Andrônico Ducas, que se tornou um desertor ao se negar se juntar, ele rejeitou o Império naquela tentativa de recuperar a ilha de Creta no mar Egeu contra os árabes, como eu já mencionei agora aqui nesse vídeo. Aí o Andrônico, ele tinha participado de várias batalhas pelo Império Bizantino, lutando contra os árabes e tal. Ele era um patrício e era um general bizantino. Ele era bastante renomado, era um cara extremamente respeitado. Só que aí entra um outro personagem nessa história, que vai também fazer parte da história do Leão VI, que era um homem chamado Samonas, o que vai explicar a deserção do Andrônico e todas as outras coisas que aconteceram nos bastidores do Império Bizantino nesse período aí. E aconteceu o seguinte, que era o Samonas? O Samonas ele era um árabe que havia sido capturado e se tornou um eunuco, Castraram o cara, ele virou um eunuco. E aí ele serviu por anos a um ministro do Leão VI que se chamava Estiliano Zaltsis. Esse Estiliano, ele era justamente quem? O sogro do Leão VI.
Ele era o pai da Zoe Zaltzina, que foi aquela segunda esposa do Leão VI, aquela que era a amante dele, né, que ele acabou não podendo casar-se com ela. Ele casou-se lá com a Teófano e tal, e aí depois que a Teófano faleceu, ele trouxe ali a Zoe de volta. E aí o sogro ganhou todo aquele prestígio, acabou se tornando lá um ministro de alta importância. E aí o Samonas, ele ficou servindo ao Estiliano até ele falecer. E aí depois do falecimento do Estiliano, o Samonas passou a servir ao próprio Leão VI. E aí ele ganhou essa moral porque a família do Estiliano, a família da Zoe, que já havia também falecido, tentou aplicar um golpe, uma usurpação contra o Leão VI para se manter na posição que eles estavam, né? Ali na corte, no império, enfim. E aí o Samonas, ele delatou aquela tentativa de usurpação. Então essa família acabou sendo banida de Constantinopla. O Samonas ficou com 1/3 da fortuna dessa família e os outros 2/3 ficaram para o império. Então essa família foi jogada à miséria para longe de Constantinopla. E aí ele foi premiado não só com essa parte da fortuna, como foi conquistando a confiança do Leão VI, e ali foi ganhando espaço dentro da corte, né, e vai acabar se tornando aquele espião do Leão VI. Vai ser os ouvidos, né, os eunucos têm ouvidos ali, né, tem aquela rede de comunicação, né, de tudo que acontece passa pelo eunuco ali, ele fica sabendo de tudo. E aí ele vai sendo ali promovido, vai subindo de cargo e tal. E aí aconteceu que foi um fato bizarro, né? Ele tinha conseguido aquela bolada e ali ele resolve fugir de Constantinopla, escondido. Ele deu uma desculpa que ia a um mosteiro fora de Constantinopla. Só que aí pegaram ele indo bem mais distante de onde ele estava indo. Até que aconteceu que ele foi capturado nessa tentativa de fuga quando ele já estava atravessando o rio Halys na Lídia, que foi justamente o especial que eu trouxe, né, há 2 semanas atrás, a história da Lídia, né? O rio Halys fazia a divisão entre o reino da Lídia e o reino da Média. E ele foi capturado por quem? Pelo Constantino Ducas, né, o filho do Andrônico. E aí o Samonas foi levado para Constantinopla para ser julgado pelo Senado. Só que o Leão VI gostava dele, achava que ele era importante, só não entendia porque ele tinha fugido. E aí resolveu amenizar essa punição e ele ficou preso em casa, né? Ficou em domicílio fazendo uma quarentena lá por 4 meses. E depois ele retorna ao seu convívio normal, recupera todos os seus status que ele tinha, os seus postos que ele tinha antes, e ainda foi promovido, acabou se tornando patrício, e depois ainda mais, que foi ser o padrinho do Constantino VII. E aí veio toda a história do rancor dele contra a família Ducas. E aí nós voltamos à história da deserção do Andrônico, né, que foi convocado para essa batalha para lutar ao lado do Himério. Mas aí o que aconteceu? O Samonas, ele articulou enviando cartas de Constantinopla para o Andrônico, dizendo que o Andrônico ele não fosse ao encontro do Himério, porque o Himério tinha ordens de capturá-lo e cegá-lo. Bom, e como ele não tinha feito nada de errado, aí foi que agora ele se rebelou contra o Império. Então ele pegou a família dele, pegou os empregados e tomaram a fortaleza de Cabala, que ficava próxima da cidade de Icônio, na atual Turquia. E aí aconteceu que ele ficou por lá por 6 meses e o Leão ele envia um alto funcionário dele que tinha parentesco com a família Ducas, que era o Gregóras Iberitzes. Ele era sogro do Constantino Ducas. E ele foi para lá para negociar um acordo para que o Andrônicos ele resolvesse voltar atrás de toda aquela situação. E aconteceu que nesse período de negociação,
o Andrônico ficou sabendo da deposição do Nicolau Místico pelo Leão VI. E o Leão VI justamente aproveitou essa situação de usurpação porque o Nicolau e o Andrônico eram muito próximos, eles eram amigos. E o Nicolau seria a pessoa que faria essa mediação aí, né, para ele sair daquela situação que ele estava. E aí, como o Leão aproveitou a situação toda para casar-se pela quarta vez, colocando Eutímio como o patriarca de Constantinopla, acabou que não deu certo. E aí o Leão depois ele manda uma carta. Essa carta seria enviada para o Andrônico com o salvo-conduto para que ele retornasse em segurança para Constantinopla, garantindo que nada aconteceria a ele. Só que aí aconteceu que o Samosata ele interceptou essa carta não chegou nas mãos do Andrônico. E aí ele ficou por lá sitiado na fortaleza de Cabala e recebeu uma ajuda bastante inesperada, que foi uma ajuda dos árabes. Um general abássida chamado Rustum Bardu, que por sinal também era governador de Tarso, né, cidade que pertenceu ao Império Bizantino, que nesse momento fazia parte agora do território dos árabes que haviam tomado. Eles quebraram o cerco, né, de Cabala, e aí o Andrônico ele acabou saindo e foi com a família dele escoltado, né, por esses árabes, pelo Rustum Bardu, até Bagdá, que era a capital ali do Reino Árabe. E aí quando ele chega lá, é esperado que ele acabe se juntando, né, aos árabes, já pelos seus feitos como militar, que os árabes conheciam, mas tinha uma condição, né, que ele deveria se converter ao islamismo. E aí ele se negou a essa conversão e acabou que a família dele e ele acabaram sendo executados por lá. Mas o filho dele, né, o Constantino Ducas, conseguiu fugir desse cativeiro. E ele veio pela Armênia e conseguiu chegar em Constantinopla. E chegando lá, ele acabou sendo muito bem recebido pelo Leão VI. Inclusive recebeu até uma proposta de administração de um estrago, né, de uma província bizantina. Mas o Leão VI também o advertiu de não tente ser imperador. E aí ficou tudo certo, né? E aí aconteceu a história, e voltamos agora para o ponto que eu estava comentando antes, que foi o retorno do Nicolau como patriarca, né, na época do Alexandre. E aí o Nicolau, quando viu que o Alexandre estava ali já no seu leito de passagem para o mundo além-vida, ele não sabia que seria convidado para ser regente. Então, para ele se manter como patriarca, ele poderia sair novamente, né, se caso outro imperador assumisse, ele resolveu colocar um imperador amigo e conhecido, né, no cargo, que seria o Constantino Ducas. E aí ele acabou chamando o Ducas para voltar para Constantinopla e Alexandre chegou em 3 dias. E ele combinou que Alexandre chegando em Constantinopla, ele seria nomeado como o título, né, de imperador. E aí aconteceu que o Alexandre, o Constantino Ducas, chega em Constantinopla, fica hospedado na casa do sogro, e aí depois acontece toda a cerimônia, né? E ele é levado até o hipódromo de Constantinopla, onde ele é coroado como o imperador diante do povo. E aí vai ter o desfile triunfal pela cidade de Constantinopla. E aí quando ele chega na entrada do palácio para assumir o trono dele, o Constantino acaba sendo barrado, né, nos portões ali do palácio de Constantinopla pela uma comitiva que estava sendo liderada ali pelo João Eladas, que era um dos membros desse conselho que estava sendo formado de regentes e que era um forte aliado da Zoe Carbonipsina. É um nome complicado esse nome dela, né? Da Zoe Carbonipsina. E aí aconteceu uma batalha entre os dois grupos. E nessa batalha o Constantino subiu em cima de um cavalo para fugir, mas foi atingido por uma flecha. E quando ele é atingido por essa flecha, ele acaba caindo no chão. Enquanto ele agonizava, ele amaldiçoou o Nicolau por ter colocado ele naquela situação e ele acabou falecendo.
E aí a sua cabeça foi cortada e entregue para o pequeno Constantino VII. E aí o Nicolau acabou sendo convidado para fazer parte daquela regência. E agora teremos a regência do Nicolau Místico, que ficou de 913 a 914. Ele acabou se tornando mais influente daquele grupo de 7 homens, né, como regente desse pequeno conselho. Claro que nessa época a Zoe também já havia saído do convento, já estava ali dentro da corte novamente. E apesar daquela situação que ele estava passando, né, de ter sido contestada a sua recolocação ali no posto de patriarca de Constantinopla, os apoiadores de Eutímio protestaram e aí essa situação foi parar nas mãos do Papa, que era o Sérgio III, para ele resolver. Mas isso vai demorar para ser resolvido, né? Só vai ser resolvida essa situação na época do Imperador Romano I. E fora que aquela acusação toda, né, dele ter se juntado ao Andrônico Ducas, mas enfim, acabou ficando. E ele assumiu o trono, né, no meio dessa guerra contra os búlgaros. Esse também foi um dos motivos de ele ter chamado Constantino para assumir o trono, para poder lidar com a situação contra os búlgaros. E aí ele resolve fazer um acordo de paz com Simeão I, o intitulando como Imperador dos Búlgaros nos portões de Constantinopla. E também ele faz um acordo que seria uma aliança, um casamento entre a filha do Simeão I da Bulgária, ou conhecido também como Simeão Grande, e o Constantino VII. E essa decisão foi extremamente impopular, né, em Constantinopla. Inclusive a própria Imperatriz Zoe, ela ficou muito insatisfeita com isso e resolve agir, chamando mais uma vez o magistro, né, um alto funcionário sênior que era o João Eladas, para que ele atuasse ali contra o Nicolau, que acabou sendo deposto do cargo como regente, mas ele permanece como patriarca de Constantinopla. E aí a Zoe, ela assume agora a regência e a sua primeira atitude vai ser justamente encerrar esse casamento, né? essa promessa de casamento, dessa aliança dos búlgaros com os bizantinos, no caso o casamento da filha do Simeão I com o Constantino VII. E aí vão retomar aí essas hostilidades entre os búlgaros e os bizantinos. E aí o Nicolau, ele vai continuar como patriarca e vai carregar esse fardo dessa decisão dele, desse casamento, até o falecimento dele em 925. Bom, muitas histórias, muitas confusões, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na segunda-feira lá no canal no IGTV, né, com o quadro Curta com o Zelota, onde eu vou falar um pouco mais sobre essa família Ducas. E também na quarta-feira teremos nosso especial de 1.700 inscritos. A enquete está aí no ar, né? Para quem ainda não votou, é só você ir na aba comunidade e você votar entre as duas civilizações bárbaras que tomaram a Itália, os Hérulos, que foram ali que bateram o último prego no caixão do Império Romano, né, na época do último imperador Rômulo Augusto, e os lombardos que fundaram o reino deles por lá. Então são essas duas opções para vocês votarem. E na quarta-feira, claro, vai ter o vídeo. A gente se vê agora aí na próxima quarta aqui no canal. Um abraço do Zelota. Falou, pessoal.